E aí, pessoal, tudo bem? Antes de gravar essa aula, eu já havia terminado de gravar a aula de modos e equações características e mais algumas aulas depois. Se eu me lembro, a gente tinha gravado uma aula sobre osciladores amortecidos e talvez uma aula sobre respostas exponenciais. Mas eu acho que não, né? Acho que a gente parou em oscilador amortecido. Só que eu achei melhor revisitar aqui. Eu vou até inverter a ordem das aulas na hora de subir, porque a gente não resolveu nenhum exercício, né? Então é interessante a gente resolver os exercícios também, né? Então, para poder consolidar, né? Poder treinar e tal. Então, vamos começar, tá? Vou começar a fazer uns exercícios, tá? E aí a gente vai seguindo, né? Depois a gente segue normalmente com o conteúdo programado, né? Então vamos começar com o primeiro exercício, tá? O nosso primeiro exercício é checar que tanto as equações, primeiro exercício, checar que tanto cosseno de ômega t, x igual a cosseno de ômega t, e x igual seno de ômega t, opa, x igual a seno de ômega t, vão satisfazer uma equação diferencial ordinária, linear de segunda ordem, do tipo x dois pontos mais ômega quadrado x é igual a zero. E esse exercício é bastante simples, né? Essa equação vai ser a equação do oscilador harmônico. E ele é simples porque a gente só precisa fazer substituição. Então, se a gente tomar x como sendo cosseno de ômega t, então, se x é igual a cosseno de ômega t, então, quem que é a derivada de x no tempo? Então, x ponto vai ser a derivada de cosseno é menos seno, e derivada de ômega t é ômega, né? Então, vai ser igual a menos ômega, seno de ômega t. Quem que vai ser a segunda derivada? X dois pontos. Então, a derivada de seno de novo é cosseno, então vai ser menos ômega quadrado, cosseno de ômega t, né? Ah, então, isso aqui, né? Esse ômega quadrado cosseno de ômega t, isso é igual a menos ômega quadrado x, né? E aí a gente vai ter menos ômega quadrado x mais ômega quadrado x igual a zero. Beleza, resolvemos. Se tomarmos x igual a seno de ômega t, x ponto é igual a derivada de seno cosseno, então ômega cosseno de ômega t, e x dois pontos, derivada de cosseno menos seno, né? Menos seno, opa, menos ômega quadrado. Seno de ômega t. Que também vai ser igual a menos ômega quadrado x, né? Então, de novo, menos ômega quadrado x mais ômega quadrado x dá zero. Então, a gente provou aqui, né? Agora, o nosso segundo problema vai ser verificar, né? Vamos lá para o segundo problema. Exercício 2. Verificar que, de fato, qualquer função senoidal com uma frequência circular, né? Uma frequência angular ômega, do tipo A cosseno. Então, a gente tem uma função do tipo A cosseno de ômega t mais uma fase. Isso é igual a menos
isso satisfaz, né? Satisfaz a equação do tipo x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero. Então, vamos lá, vamos verificar, tá? Então, se eu tenho que x vale isso, então quanto é x ponto? X ponto, portanto, vai ser menos ômega vezes A, né? Então, vou colocar o A primeiro só porque é o padrão, né? Mas está errado. A cosseno vezes seno de ômega t mais π, né? E quanto que é o x dois pontos? X dois pontos, portanto, vai ser menos A ômega quadrado cosseno de ômega t mais a face, né? Isso é igual a menos ômega quadrado x, né? Então, de novo, a gente verifica, né, que satisfaz a nossa equação, ok? Bom, agora vamos para a questão 3. Então, na questão 3, o que a gente vai fazer é pensar que algumas das funções do tipo x de t igual a cosseno de ômega t menos π vão ser a família das funções que resolvem o nosso problema do oscilador harmônico, né? E tentar descobrir quais são as funções dentre elas que possuem x de zero igual a zero, né? E pensar se isso não contradiz o teorema da unicidade das equações diferenciais. Então vamos lá. X de zero, né? Então, vamos lá. X de zero é igual a cosseno de φ, correto? Quando A é igual a zero, né? Então a gente vai ter x de t igual a zero, né? Para todo t. Quando A é diferente de zero, x de zero é igual a zero, vai implicar que o cosseno de φ tem que ser zero. Então o φ ele precisa ser algum número ímpar, né? Múltiplo de π sobre 2, né? Que é as condições para que isso seja zero. Então, a gente pode pensar na solução que satisfaz, existe uma série de soluções que satisfazem essa dada condição inicial, dada essa condição inicial, e que são do tipo, portanto, as não triviais, né? Porque A igual a zero é muito trivial. Então, a gente sabe que as soluções do tipo x de t igual a A cosseno de, sei lá, menos ômega t menos π sobre 2, pode ser? Menos π sobre 2, né? Isso aí é nada mais, nada menos que A seno, né? A gente está fazendo uma defasagem de π sobre 2, então isso aqui é A seno de π sobre 2, né? Isso pode ser quando o A é diferente de zero, acaba sendo arbitrário, né? Isso não contradiz o teorema da unicidade, porque o teorema da unicidade ele só se aplica para equações de primeira ordem, né? Não é o caso aqui, a gente está numa equação de segunda ordem. Então, a gente vai manter, né? Não tem nenhuma contradição aqui. Bom, então vamos para a questão 4. Questão 4. Vamos lá. Tá, dados um número x0 e x ponto 0, x0 ponto, né? A gente pode encontrar uma solução para a equação do oscilador harmônico, tal que x0 é o x no tempo zero e x0 ponto seja o x ponto no tempo zero. E quantas soluções a gente vai ter aqui? Então vamos lá. As soluções gerais para essa equação diferencial vão ser vai ser uma equação do tipo x de t
igual a cosseno de ômega t e mais B seno de ômega t. Se a gente tomar as nossas dadas condições iniciais que a gente tem, x0, x no ponto zero, né? X no tempo zero, é o quê? Esse seno vai a zero e esse cosseno vai a 1. Então aqui a gente vai ter que isso é A, né? E isso, portanto, a gente sabe que A vale x0, né? E a nossa derivada da nossa função geral, né, no ponto zero, vai ser, portanto, x ponto no ponto zero, né? Vai ser igual a menos a ômega seno de zero mais b ômega cosseno de zero, né? Agora a gente vai ter imediatamente, né, seno de zero a zero, então isso aqui vai dar b ômega. B ômega, portanto, vai ser x0 ponto, né? Tá? Logo B imediatamente vai ser x0 ponto sobre 8. Fechou? Essa é a solução que vai satisfazer as condições iniciais, né? E, portanto, a gente vai ter como resposta, né, x de t, para essa dada condição inicial, vai ser x0 cosseno de ômega t, mais x0 ponto sobre ômega seno de ômega t. Ok? É, Bom, então existe só uma única solução para esse tipo de problema, né? Esses são a nossa, os nossos valores de constantes que são permitidos para essas condições iniciais, ok? Então vamos para o quinto exercício, tá? Quinto exercício. E o quinto exercício é o seguinte, a gente vai tomar R, que vai ser uma constante, que pode ser um valor, pode ser um valor complexo, né? Ela pode adotar um valor complexo. A gente vai supor que a exponencial de RT é uma solução. Então, vamos tomar como solução x de t e, opa, tem que colocar igualdade, né? Exponencial de RT, né? É uma solução para a nossa equação do tipo x dois pontos mais kx igual a zero. Tá? E, e agora a pergunta é que valor que R tem que tomar, né? Então, se x é a exponencial de RT, então a x ponto, x ponto é igual a R exponencial de RT. Portanto, x dois pontos igual a R quadrado exponencial de RT. Né? E, portanto, x dois pontos mais kx, né? Então, se a gente pegar esses valores e jogar na equação original, a gente vai ter que x dois pontos mais kx é igual a r quadrado, né? V mais k, né? Vezes a exponencial de RT é igual a zero. Né? Imediatamente a gente tem, portanto, né, que a gente quer que isso seja zero, então exponencial de RT nunca é zero, e o outro fator precisa ser zero. Portanto, r quadrado é igual a menos k. Ok? Ou seja, R precisa ter uma forma
do tipo mais ou menos I vezes a raiz de K, ok? E isso vai ser, obrigatoriamente, a gente sabe que K é um número real, né? K é um número real, então R obrigatoriamente é imaginário, imaginário puro, né? Ok? Agora, o nosso último exercício, o exercício 6, a gente vai encontrar uma solução x1 para uma equação do tipo x dois pontos igual a x dois pontos, esse é o exercício 6, né? X dois pontos menos a quadrado x igual a zero. É importante notar o sinal, né? A gente resolveu até agora exercício, equações do tipo x dois pontos mais, né? Agora é menos. E a gente vai tomar que x1 no ponto zero é 1, tá? E que x1 ponto no ponto zero vai ser zero, tá? Então a gente vai ter que encontrar a outra solução x2, tal que x2 no ponto zero é zero, então x2 e x2 ponto no ponto zero é 1, tá? Então vamos lá. A gente vai assumir como a maior ou igual a zero, né? Então da questão 5, né, a gente, a gente viu que ambas as equações do tipo x de t, então a gente viu que x de t igual a uma exponencial de at e que x de t igual a menos a exponencial de menos at, ambas são soluções, né? Ambas são soluções para a nossa equação, né? Então, para qualquer constante C1 e C2, x de t do tipo C1 pelo princípio de superposição, né? X de t pode ser C1 vezes a exponencial de at mais C2 vezes a exponencial de menos at. Tá? Também vai ser uma solução, né? A gente sabe que para o nosso x0, né? X de zero é igual a C1 mais C2, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que x ponto em zero é igual a vezes C1 menos C2. Ok? Então, isso é para maior que zero, né? A gente sabe que x1 de t precisa satisfazer C1 mais C2, C1 mais C2 igual a 1, né? E que, ao mesmo tempo, precisa satisfazer que isso aqui, A vezes C1 menos C2, seja igual a zero. Isso implica, portanto, que para x1, C1 é igual a C2, que é igual a meio. Né? Então, a nossa solução vai ser x1 de t igual a meio exponencial de at mais meio do exponencial de menos at. Ok? Isso vai ser o cosseno hiperbólico de at. Tá? Ah, por x2, para x2, a gente precisa que C1 mais C2 vale zero
e que isso aqui valha 1, né? Então, para x2, C1 vai ser igual a menos C2, que é igual a 1 sobre 2A, né? Portanto, x2 de t é igual a 1 sobre... Peraí, isso aqui é menos C2, menos C2, certo? Então, isso vai ser 1 sobre 2A, vezes a exponencial de AT, menos 1 sobre 2A, vezes a exponencial de menos AT, e isso vai ser 1 sobre A, vezes o seno hiperbólico de AT, ok? Se A é igual a zero, x1 de t vai valer 1 e x2 de t não vai valer, ok? Ah, bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.